18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Para você também que nos acompanha nas redes sociais no @18horasnews, no YouTube e no Instagram. Muito obrigada. Começa agora o 18 horas de hoje. Comigo, Karime Leão, e com Artemisa Gadelha. Boa noite, Artemisa. Boa noite, Karime. Mais uma semana. Vamos iniciar, então, para você que está aí no trânsito, na sua casa, na rua ou ainda no trabalho. Você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Amazonas isolado 10 dias depois do desabamento da ponte do Rio Curuçá. Outra ponte desabou na BR-319. Ponte Altasmirim desabou no sábado, horas depois de ser interditada pela Polícia Rodoviária Federal. De Brasília, as informações da campanha do segundo turno para a presidência da República. Em Manaus, a expectativa para o primeiro debate do segundo turno entre os candidatos ao governo do Amazonas. 18 horas. 6:01, começa agora o programa 18 horas de hoje, segunda-feira, dia 10 de outubro de 2022. Você está ouvindo 18 horas. E 10 dias depois do desabamento da ponte do Rio Curuçá, que deixou 4 mortos e 14 feridos, mais uma ponte desabou na BR-319, isolando ainda mais os municípios do Amazonas. A queda da ponte Altasmirim foi no sábado de noite. E nesse novo desabamento não houve vítimas. E a história se repetiu, Karime. Assim como a ponte do Rio Curuçá, essa segunda ponte desabou depois de ter sido interditada pela Polícia Rodoviária Federal, também porque já apresentava risco. Lembrando que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, tinha interditado parte da pista da ponte do Rio Curuçá 2 dias antes do acidente, justamente também pelas péssimas condições na estrutura. Pois é, Artemisa, o fato é que o desabamento das 2 pontes na BR-319 no interior do Amazonas já causa desabastecimento de alimentos, remédios e combustíveis. E pior, pode piorar ainda mais, porque também há risco das cidades ficarem sem energia elétrica. Cerca de 100 mil pessoas foram afetadas com os desabamentos. O governo do estado decretou situação de emergência em 3 municípios, no Careiro, Careiro da Várzea e Manaquiri. E as 2 pontes, Karine, desabaram no intervalo de menos de 2 semanas. Elas integram a rodovia federal, que é a única conexão por terra de parte do Amazonas com outras regiões do país. O estado de Roraima também depende da rodovia federal para acessar outras regiões do país. A repórter Odinei Araújo tem os detalhes. O isolamento de quem mora na BR-319 sempre foi grande, mas com o desabamento das pontes sobre o Rio Curuçá no dia 28 de setembro e sobre o Rio Altasmirim na noite de sábado, aumentou essa segregação. A queda da ponte sobre o Rio Altasmirim, de 174 metros, no quilômetro 25 da BR-319, ocorreu 10 dias após o desabamento da outra ponte, horas após ser interditada pela Polícia Rodoviária Federal, dificultando o acesso aos municípios de Careiro Castanho, Manaquiri, Lábrea e Altazes. Pior que os municípios do Amazonas que dependem do acesso pela BR-319 já começam a sofrer desabastecimento, principalmente porque a vazante dos rios da região dificulta a navegação de barcos maiores. Já estão prejudicadas, por exemplo, as entregas de alimentos e gasolina, entre outros produtos. Para o deputado estadual Dermilson Chagas, o que aconteceu na BR-319 mostra a falta de zelo e de fiscalização na estrutura dessas pontes. 2 pontes, uma atrás da outra, uma tragédia anunciada. Temos que saber quem são os responsáveis. Eu tenho certeza que, pelo que eu conheço de governo federal, o Tribunal de Contas da União vai querer analisar todo o processo de vistoria, porque alguém ganhou diária, alguém fiscalizou, alguém deu parecer, alguém vai ser responsabilizado, pode ter certeza. Eles vão entrar
e vão questionar essa comissão de acompanhamento da estrada da 319. A BR-319 tem cerca de 800 quilômetros. Quando a ponte sobre o rio Curuçá desabou, o governo do Amazonas e o DENIT prometeram que uma ponte de metal seria instalada de forma emergencial, o que ainda não ocorreu. Em nota, o DENIT informou que as equipes do departamento identificaram o comprometimento da estrutura da ponte sobre o rio Otásmiri durante a inspeção realizada na sexta-feira e que imediatamente o DENIT orientou que a ponte fosse interditada. Ainda conforme nota do DENIT, o departamento trabalha no projeto para a construção de uma nova ponte. O 18 Horas tentou ouvir a Associação Amazonense de Municípios sobre o isolamento e ameaça de desabastecimento de algumas cidades do outro lado da ponte, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E com toda essa situação, aproximadamente mais de 100 mil pessoas estão sendo afetadas com a queda das duas pontes na BR-319. A estimativa foi apresentada hoje pelo governo do estado durante coletiva imprensa. Como a ligação dos municípios com o restante do estado foi afetada pela queda das duas pontes, há riscos de desabamento e falta de energia elétrica, como acabamos de falar, né, Karime? E a repórter Nathalie Moraes acompanhou a entrevista coletiva e traz todos os detalhes pra gente. O governo do Amazonas decretou situação de emergência em 3 cidades do estado após a queda de duas pontes na BR-319. O decreto de emergência abrange os municípios de Careiro da Várzea, Careiro Castanho e Manaquiri. Essas cidades estão sendo afetadas com desabastecimento de alimentos, remédios e combustíveis. Também há risco das cidades ficarem sem energia elétrica. Cerca de 100 mil pessoas estão sendo afetadas após os desabamentos e pelo menos 6 mil alunos de 12 escolas foram prejudicados. Na manhã de hoje, o governador Wilson Lima esteve reunido com o Gabinete de Resposta Rápida da BR-319 e, em coletiva de imprensa, anunciou que decretou situação de emergência para os municípios de Careiro da Várzea, Careiro Castanho e Manaquiri, que estão sendo diretamente afetados. O decreto, ele nos dá o amparo necessário para que a gente possa tomar as providências superando a questão da burocracia. Agora entendam, qualquer decisão que envolva custos, ela só será autorizada se passar por uma comissão formada por advogados da PGE e da nossa Controladoria Geral. Então, o decreto de emergência, ele dá essa condição para que a gente não tenha que, por exemplo, fazer um processo licitatório para contratar transporte para fazer com que o aluno chegue à escola. Da mesma forma, contratar transporte para dar apoio ao TRE ou outras ações que são importantes para diminuir o sofrimento de quem está naquela região. O governador também ressaltou a preocupação com o desabastecimento e o processo eleitoral. Uma série de situações que estão acontecendo ali que estão dificultando a vida das pessoas, como a questão do escoamento da produção, desabastecimento de alimento, de remédio, de combustíveis. É importante a questão do combustível. Esse combustível é que faz funcionar as térmicas. Então há um risco de algum momento, e a gente espera que isso não aconteça, que alguns desses municípios possam ficar sem energia elétrica. Há a questão também do processo eleitoral, e tudo que a gente tem feito aqui é alinhado com o Tribunal Regional Eleitoral, que ali naquela região há aproximadamente 56 mil eleitores. O município de Altazes é afetado indiretamente. Isso porque a carga pesada agora está desviando para a rodovia que dá acesso ao município de Altazes, o que exige uma atenção ainda maior do estado. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora em Manaus, 6 horas e 9 minutos. Vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. E hoje o prefeito aqui de Manaus, o Davi Almeida, está em Brasília. Ele discursou no Palácio do Planalto para confirmar o apoio dele à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Não é, Cadu? Conta mais pra gente. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Artemisa. Boa noite, ouvintes do programa 18 Horas. Isso mesmo, Karime. Era o apoio que faltava para o presidente Jair Bolsonaro aí na capital do Amazonas nesse segundo turno.
Davi Almeida veio a Brasília, a pedido do presidente Bolsonaro, para compor aquele grupo de parlamentares, prefeitos e governadores que fecharam a frente ampla de apoio ao presidente Bolsonaro nesse segundo momento das eleições presidenciais. Eles deixaram de lado, portanto, parece, tudo indica aí, que ficaram para trás as desavenças do passado envolvendo a Zona Franca de Manaus. Davi Almeida já xingou até o ministro Paulo Guedes, chamou ele de imbecil por causa daquela guerra de decretos presidenciais envolvendo a isenção de IPI que prejudicava as empresas do polo industrial de Manaus. Parece que isso aí ficou no passado. E hoje ele fez um discurso ratificando o apoio a Jair Bolsonaro com a condição de defender a Zona Franca de Manaus. Vamos ouvir um trecho do discurso do prefeito Davi Almeida. Uma alegria que aqui compareço, acompanhado de 2 deputados, jovens deputados eleitos, na presença também do ministro Ciro, reiterar meu total e restrito apoio à reeleição do presidente Bolsonaro, juntamente com o governador do estado, a quem eu apoio. No primeiro turno não caminhei com o presidente, isso é fato, mas agora, tratando sobre o futuro do nosso país, sobre os investimentos na Zona Franca de Manaus, obtive do presidente aquilo que o povo do Amazonas precisava ouvir, resguardados as vantagens, resguardado o nosso modelo de desenvolvimento. Modelo de desenvolvimento esse, a Zona Franca, que é um modelo que preserva 97% da floresta amazônica. Nós, de cada R$1 de impostos que se libera para o Amazonas, nós devolvemos R$1,30. Nós devolvemos 45%. Nós arrecadamos 45% de todos os impostos federais no norte do país, graças a esse modelo de desenvolvimento. E é o modelo mais exitoso de preservação ambiental do planeta. 18 horas. A gente acompanhou parte do discurso do prefeito Davi Almeida em Brasília, confirmando o apoio dele à reeleição de Jair Bolsonaro e explicando, dando uma aula, de Zona Franca de Manaus, Cadu? Exatamente. Isso mesmo que eu ia dizer, Karime. O prefeito Davi Almeida deu uma aula de Zona Franca de Manaus, em poucas palavras, aí para o presidente Jair Bolsonaro, mostrando a importância desse modelo econômico para o país, para o mundo, para o planeta, Só quem não sabe disso é o presidente Bolsonaro, que inclusive, embora tenha sido um discurso feito em comum acordo ali com o presidente, com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, deixou o Bolsonaro meio desconcertado, que chegou a falar, inclusive, que a prorrogação da Zona Franca de Manaus foi aprovada por ele. Que não é verdade, gente. Isso aconteceu já tem alguns anos, Ele citou, o presidente Jair Bolsonaro citou que Manaus foi duramente afetada pela pandemia, ok, porém ele não fez nenhuma referência às vítimas daí de Manaus, mas enalteceu o trabalho dos militares que levaram oxigênio de aviões para Manaus. Ou seja, ele não citou as vítimas, não citou o trabalho solidário que aconteceu para tentar salvar vidas, não se lembrou de nada disso. O ex-ministro general Pazuello não contou essa história para ele. Enfim, vamos ouvir um trechinho da fala de Jair Bolsonaro. Recebendo a visita do prefeito Davi de Manaus, temos uma coisa que nos une e muito, a Zona Franca de Manaus, criada em 67, que serviu para integrar a região com o resto do nosso Brasil. Uma Zona Franca que será preservada, como sempre foi, pelo nosso governo. Lá atrás, um dos poucos projetos que eu aprovei, mas de grande importância, é sobre a renovação da Zona Franca de Manaus. 18 horas. Aí a gente acompanhou agora a fala do presidente Jair Bolsonaro, na mesma ocasião em que estava com o prefeito Davi Almeida, só que aí é uma fala meio truncada a respeito da Zona Franca de Manaus, já que nós passamos aí esse ano inteiro tentando barrar os decretos do presidente, nós que eu digo assim, o Amazonas, em defesa da Zona Franca, Cadu, tentando barrar os decretos presidenciais que tiravam a competitividade da Zona Franca de Manaus em relação às reduções de IPI, Cadu? Exatamente, e
Nós contamos essas histórias aqui no programa 8 Horas ao longo desse ano, né, Karim? O ministro Paulo Guedes tentou implantar uma política de isenção de impostos do IPI, só que não tirava a Zona Franca de Manaus, não excetuava, né, a Zona Franca de Manaus desse rol de isenção de impostos. Isso foi uma briga homérica envolvendo o governo e o governo do governo federal e a bancada do Amazonas, né, sendo que o governo do Amazonas não estava se envolvendo, ele estava apenas apaziguando, vendo o que ia acontecer, e acabou que não deu em nada, acabou que houve uma solução eleitoral, né, que entrou um acordo entre o STF e o próprio governo para tentar resolver a situação do estado do Amazonas. Mas o fato, Karim, é que Davi Almeida, vamos falar agora do prefeito de Manaus, ele é do Avante, né, o partido que faz parte da frente ampla de apoio ao ex-presidente Lula, sendo que o líder do Avante é o deputado federal reeleito André Janones, que é o principal cabo eleitoral de Lula. Apesar dessa incoerência aí, o prefeito de Manaus se une ao governador Wilson Lima em torno da reeleição do presidente Bolsonaro. O objetivo aí, claro, né, é alcançar um percentual acima dos 54% dos votos que foram dados ao presidente Bolsonaro só na capital do Amazonas. Vamos aguardar e ver se dá certo essa união e se realmente o presidente Bolsonaro vai cumprir com essa promessa de defender a Zona Franca de Manaus. Karim, Artemisa. Boa noite, Cadu. Candidato Lula... Boa noite, minha querida. O candidato Lula está sendo pressionado aí, né, pelos eleitores para apresentar propostas, principalmente, Cadu, na área econômica, já que a gente vive aí essa crise não só no Brasil, uma crise mundial. Conta pra gente mais sobre esse assunto. Essa tem sido a maior preocupação dos eleitores e dos apoiadores políticos do ex-presidente Lula, Artemisa. O candidato petista vem falando muito pouco de propostas e concentrando a maior parte do tempo se defendendo das narrativas do adversário Bolsonaro. É um jogo político, né? É um jogo de vai e vem, né? Hoje, por exemplo, na propaganda de Lula na TV, ele se concentrou em se defender e também atacar Bolsonaro, enquanto que Bolsonaro não só reforçou os ataques, mas também ele falou diretamente com o público nordestino, que ele precisou fazer essa prestação de contas após os episódios semana passada. Ele também falou de propostas, levando em frente aí a narrativa de que o governo dele fez muito e que vai continuar fazendo. Ou seja, no jogo estratégico de campanha, Bolsonaro, por enquanto, está levando a melhor. Mas não é possível a gente afirmar agora se essa manobra de criar o Bolsonaro Paz e Amor, de colocar o povo na campanha, vai convencer o eleitor indeciso de votar em Bolsonaro. Ainda tem muito chão aí, como no jogo de futebol. Porque de vez em quando ele dá uns deslizes, né, Cadu? Desculpa te interromper. De vez em quando ele dá uns deslizes aí. Exatamente, a gente pode falar sobre sexta-feira. A gente não falou sobre sexta-feira porque eu não ia ficar dando eco para as crises do presidente. Ele deu um chilique, digamos assim, no Palácio do Planalto. Ele falou bastante aí do ministro Alexandre de Moraes, esbravejou, a foto dele saiu na imprensa, ele enlouquecido, mas também, ao mesmo tempo que ele fez esse discurso, saía na televisão a propaganda dele calmo, sereno, falando pro público, falando de ou seja, tem um Bolsonaro na propaganda eleitoral na TV e tem outro Bolsonaro falando ao vivo no Palácio do Planalto. Tem duas pessoas. Vamos ver se esse jogo, se essa estratégia pode dar certo, né? Nesse fim de semana, Artemisa, Bolsonaro teve até uma vitória importante. O ministro do TSE, Paulo de Tarso Vieira, determinou a retirada da propaganda do candidato Lula sobre aquele vídeo que falamos de 2016 que ligava Bolsonaro ao canibalismo. Nesse vídeo, Bolsonaro disse que teria participado de um ritual indígena e que teria comido carne humana de um indígena, né? Esse vídeo aí, a gente falou sobre ele aqui na sexta-feira. O TSE respondeu nesse fim de semana e mandou tirar esse vídeo. Porém, o ex-presidente Lula falou várias vezes em entrevistas na rádio. Então, a decisão foi parcialmente cumprida. Nesse fim de semana, o ex-presidente Lula fez campanha em Belo Horizonte, Minas Gerais, onde reuniu um grande público. Esse público aí serviu para fazer muito recorte aí de rede social. E nesse discurso ele foi pressionado pela falta de propostas, como a gente falou. Ele reforçou a promessa, ele fez um parêntese, ele disse que vai corrigir a tabela do imposto de renda, isentando os trabalhadores com renda de até R$5.000. E ele vem sendo cobrado aí sobre os nomes que ele deve colocar na equipe de governo, mas, como diria Ciro Gomes, macaco velho não pula em galho seco.
Lula jamais vai responder essa pergunta porque ele sabe que isso pode servir de munição para o presidente Bolsonaro. Karime e Artemisa. Sem dúvida, Cadu. Bom, Cadu, depois aí da publicação do relatório final, a CPI da pandemia do Senado Federal, que a gente acompanha aqui nos 8 horas, ainda não conseguiu transformar nenhuma das suas sugestões em lei federal. Será que isso vai acontecer ainda, Cadu? Esse relatório completou 1 ano, agora em outubro, Karime. Esse é um dos pontos que depende bastante do resultado das urnas no dia 30. É claro que se o presidente Bolsonaro for reeleito presidente da República, os projetos de lei apresentados no âmbito da CPI da Covid-19 não vão avançar no próximo ano. Mas no caso, o ex-presidente Lula vença a eleição, algumas pautas deverão avançar sim, já que o presidente, o vice-presidente e o relator da CPI, que são os senadores Omar Aziz, Randolfo Rodrigues e Renan Calheiros, são da ala de apoio ao PT e estão diretamente ligados à campanha de segundo turno. Dos vários projetos que foram apresentados pela CPI, Karime, 2 são considerados importantes. O primeiro, o que estabelece uma pensão especial para os órfãos das vítimas da Covid-19. Esse projeto está, por enquanto, paralisado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, à espera de um relator. Ou seja, não tem prazo para ele ser analisado e sequer votado no Senado. Outro projeto aumenta a pena para crimes praticados pelo governo federal e os governos estaduais e municipais em situação de emergência nacional. O objetivo é penalizar os gestores federais, estaduais, municipais que tomarem decisões ou medidas com base em ideologias que causem prejuízos ou que retardem ações emergenciais de saúde. Esse projeto está muito ligado às acusações feitas pelos parlamentares na CPI da Covid contra o presidente Bolsonaro. Esse projeto está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, porém também sem relator nessa comissão. Não tem prazo para ser analisado, ou seja, passou o ano aí do relatório final e a CPI segue em aberto e provavelmente vai ficar estancada até o fim desse ano. Volto com vocês, meninas. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora em Manaus, 6 horas e 22 minutos. Você segue aqui em 100,7 no programa 18 horas até as 7 da noite. Você está ouvindo 18 horas. E o ex-governador amazonino Mendes diz que vai respeitar o resultado das urnas e anuncia que vai ficar neutro na disputa entre Wilson Lima e Eduardo Braga no segundo turno para o governo do Amazonas. Artemisa, um assunto que até que a gente comentou aqui na sexta-feira, né? Exatamente. Já no cenário nacional, o ex-governador do Amazonas vai seguir o direcionamento do partido dele, o Partido Cidadania, e vai pedir votos para o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, segundo o amazonino Mendes, sempre foi um defensor da Zona Franca de Manaus. Vamos aos detalhes com a repórter Odinei Araújo. O ex-governador do Amazonas, amazonino Mendes, terceiro colocado nas eleições desse ano, divulgou vídeo esse fim de semana agradecendo os mais de 355 mil votos recebidos no último dia 12 de outubro. Cumpre-me agradecer os 355 mil votos de confiança. Eu quero mandar o meu abraço a todos. Amazonino Mendes também informou sua decisão de se manter neutro na disputa do segundo turno entre o governador Wilson Lima e o senador Eduardo Braga. Ele explica o porquê. O povo é soberano. Sempre carreguei isso comigo. Agora, recentemente, o povo mandou um recado muito claro, aprovou o governo atual de forma muito incisiva. O meu espírito democrático, em decorrência disso, me desautoriza a tomar qualquer partido que fique na soberania do povo. O futuro do nosso Estado. E peço a Deus que ilumine a todos. Quanto às eleições para presidente da República, amazonino Mendes diz que vai pedir votos para o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, pelo fato de seu comportamento em relação à Zona Franca de Manaus nas 2 vezes em que foi presidente do país. Diz respeito a você, aos milhares e milhares e milhares de empregos
que temos no distrito. A nossa economia, nós não podemos brincar. Por tudo isso, com entusiasmo cívico, aprovo da candidatura do presidente Lula para nos presidir e ajudar a nossa sofrida Amazônia. Presidente Lula, com entusiasmo, com consciência, com segurança e com certeza. O ex-presidente Lula repercutiu o vídeo de Amazonino e agradeceu seu apoio. Amazonino Mendes foi 4 vezes governador do estado, 3 vezes prefeito de Manaus e senador, sendo o maior político da história do Amazonas. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, depois de 2 anos, a festa da Padroeira do Brasil em Manaus vai voltar a ter procissão pelas ruas do centro da capital. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. E agora vamos conferir o tempo e a temperatura para amanhã. Com você, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão para amanhã é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 57% e 92%. Mix. E a festa da Padroeira do Brasil em Manaus será marcada pelo retorno da tradicional procissão pelas ruas do centro da capital, depois de 2 anos suspensa por causa da pandemia da Covid-19. A programação, que começou no dia 3 de outubro, segue até o dia 12 na paróquia Santuário Nossa Senhora Aparecida, na Zona Sul. Este ano a festa vem com o tema Com Maria, caminhar juntos para construir uma igreja missionária. E o reitor do Santuário de Nossa Senhora Aparecida em Manaus, Agildo Alves, falou com a nossa equipe sobre a expectativa com o retorno da tradicional procissão. Vamos ouvir. A dinâmica do dia 12 é sempre característica, né? Porque é o dia da festa da padroeira. Então, a expectativa com o retorno, a gente espera ter uma demanda de fiéis, de pessoas com grande expressão, sabendo que 2 anos com a ausência da procissão traz consigo também aquela motivação de retornar com muito gás, com muita força e com muita fé. Então imaginamos que o dia 12 será marcado por uma grande expressão de pessoas em todos os lugares, justamente para agradecer, para louvar a Deus pela vida, pela saúde, por ter superado tantos problemas e tantos desafios que ocorreram ao longo desses últimos 2 anos. E a procissão marca um pouco dessa realidade. Você está ouvindo 18 horas. E a programação da festa inclui também as tradicionais novenas durante a noite, além da participação das pastorais e movimentos das comunidades do bairro Aparecida, incluindo as capelas Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e da Sagrada Família. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no programa 18 horas em Manaus, 1 milhão de pessoas estão em atraso para receber o reforço da vacina contra a Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde faz força-tarefa para vacinar os faltosos. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Agora, 6 horas e 28 minutos, vamos falar dos bastidores da política do estado do Amazonas. Os bastidores, tudo que acontece e que a gente não sabe, vamos saber agora com ela, Artemisa Gadelha. Artemisa, então, hoje vai ter o primeiro debate do segundo turno entre os candidatos ao governo do Amazonas. Qual a expectativa para esse encontro entre Wilson Lima e Eduardo Braga, Artemisa? Karime, a expectativa é grande, né? Primeiro debate. E sendo 2 candidatos no segundo turno, que facilita para que o eleitor possa conhecer realmente as melhores propostas de cada um.
O debate será na Band Amazonas, às 9 horas da noite, horário Manaus. E até o fechamento da edição, eu acompanhei aí a confirmação, né, para os debates. Apenas o candidato ao governo do Amazonas, Eduardo Braga, do MDB, confirmou que vai participar do debate. Já o candidato Wilson Lima, do União Brasil, pelo menos nas redes sociais, ele não havia confirmado a participação dele. Eu entrei em contato com a Band Amazonas, eu conversei inclusive com o mediador, o apresentador Neto Cavalcante, o jornalista Neto Cavalcante, e ele disse, sim, que o Wilson Lima confirmou a participação dele nesse debate da Band Amazonas. Mas, caso um dos dois falte, ou Eduardo Braga ou Wilson Lima, o que deve ocorrer é uma entrevista de 30 minutos com um candidato. Se o debate ocorrer, a expectativa, Karime e ouvintes, é de um duelo interessante. De um lado, nós temos o governador Wilson Lima, que tem se apresentado bem, boa postura, ele não é prolixo, ou seja, não se alonga, fala na medida certa, linguagem coloquial, linguagem simples, para todo mundo entender. Foi apresentador, né? Além disso, ele deve ter tido um bom media training. Nós já comentamos isso aqui, que é aquela preparação para falar com a imprensa e com o público em geral. Do outro lado, temos Eduardo Braga, conhecedor do estado do Amazonas, 2 vezes governador, muitos anos de vida pública, uma experiência gigantesca no campo da política. Eduardo vem, inclusive, com propostas interessantes em conjunto com o candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, sabe o que é interessante? Nesse debate, nesse segundo turno, nós temos os 2 maiores rejeitados das pesquisas eleitorais. O Wilson em primeiro lugar e Eduardo em segundo. Bom, os 2, como eu disse, falam bem. Os 2 têm rejeições grandes. Um apoia Bolsonaro, o outro apoia Lula. O que deve pesar, então, nesse debate? Creio que seja como cada um vai falar das propostas. Quais propostas? Quem tem a proposta melhor? Quem é conhecedor do Amazonas? Quem tem o legado de obras, mas com uma forma mais sólida, de uma forma mais sólida? Talvez no debate isso possa contribuir para que um saia vencedor, pelo menos no campo das ideias. Fora do debate, aí temos outros fatores para se vencer nas urnas no dia 30 de outubro. Mas aí é uma outra conversa, Karime. O que vença o melhor, o que o povo eleger, né? É o que a gente espera. Bom, Artemisa, na sexta-feira nós falamos que o presidente da Câmara Municipal de Manaus, Davi Reis, estaria articulando com alguns vereadores para a mudança do regimento da Câmara, isso tudo para permanecer no cargo de presidente. E se comenta também que já existe até um documento com esse pedido, é isso mesmo, Artemisa? Pois é, Karime, eu conversei essa tarde com o vereador Rodrigo Guedes, do Partido Republicanos. Ele disse que apurou o assunto hoje, durante inclusive a sessão plenária da Câmara Municipal de Manaus. E que alguns vereadores comentaram que existe sim um documento com uma proposta para a votação da mudança do regimento. Inclusive, né, nós tínhamos comentado que eram suposições, mas pelo jeito, bom, o regimento interno da Câmara Municipal, ela não permite, né, que seja realizada a reeleição na mesma gestão. Nós explicamos isso na sexta-feira, ou seja, após a cada 2 anos, né, ocorrem novas eleições. Isso é permitido quando a presidência é eleita de uma gestão para outra, ou seja, os 2 últimos anos de gestão e os 2 da próxima. Eu até tinha explicado quando, por exemplo, o vereador, né, se candidata nos 2 últimos anos e aí ele se torna presidente, e aí vamos dizer, as próximas eleições municipais, ele acaba se reelegendo novamente e se candidata à presidência da Câmara novamente. E aí sim é permitido. Enfim, então o vereador Davi Reis, atual presidente, ele não pode concorrer para uma nova gestão da casa, porque nós estamos ainda, né, numa gestão de 4 anos da prefeitura. Enfim, por isso das eleições municipais, enfim, para o pleito de 4 anos. E por isso, essa articulação para que Davi Reis possa dar continuidade na gestão por mais 2 anos
só pode caso ele mude o regimento. E o vereador Rodrigo Guedes disse que é preciso de 14 assinaturas para a proposta tramitar oficialmente. Vamos ouvir então o vereador Rodrigo Guedes. Isso não é mais achismo ou uma conjectura, é uma realidade. O documento existe, só que como ele é físico, eles devem estar passando ele para assinatura dos que apoiam, né, somente com os aliados, porque ele só precisa de 14 dos 41 vereadores assinem para que esta proposta passe a tramitar oficialmente. Hoje eu cobrei no plenário da Câmara Municipal de Manaus que esse documento venha à tona, que eles mostrem esse documento, porque não existe ato do poder público, seja legislativo, executivo ou judiciário, secreto, não deve existir. A gente tem que dar transparência a todos os documentos públicos e simplesmente eles fizeram de desentendidos, provavelmente para não revelar o nome dos vereadores que já assinaram esse documento, que hoje eu não tenho a menor dúvida de que ele existe. 18 horas. Bom, segundo o vereador Rodrigo Guedes, esse documento existe e tem se mantido pelo menos em sigilo para a oposição do presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Davi Reis. E é possível realmente essa modificação no regimento, Karime e ouvintes? Bom, promotor Wesley Machado, do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção, comentou que sim. Vamos ouvi-lo. Contudo, é possível que nós tenhamos uma modificação da lei orgânica do município de Manaus, mediante o voto de 2/3 dos membros da Câmara Municipal em 2 turnos de votação, com intertício, com o prazo entre uma e outra votação de pelo menos 10 dias. 18 horas. Ouvimos então o promotor de justiça, Wesley Machado, ele que é membro do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção, e segundo ele, existe sim a possibilidade de mudança no regimento, caso haja a votação, como ele disse, de 2/3 então da Câmara Municipal de Manaus. Karime. Obrigada pelas informações. Agora em Manaus, 6 horas e 37 minutos. Você segue em 100,7, ligado no programa 18 horas até as 7 da noite. Você está ouvindo 18 horas. E a Secretaria Municipal de Saúde emitiu neste fim de semana um alerta sobre a vacinação da Covid-19. Gente, acontece o seguinte, segundo a Secretaria, mais de 1 milhão de pessoas estão com atraso no reforço da vacina. Isso inclui aí a 3ª e a 4ª dose, né, Artemisa? Isso mesmo, Karime. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde organiza uma força-tarefa para vacinar justamente essas pessoas. O repórter Hector Silva traz mais detalhes sobre esses trabalhos. Vamos acompanhar agora na reportagem. A Prefeitura de Manaus está convocando o público com o esquema vacinal incompleto contra a Covid-19 para buscar um dos 84 pontos de imunização ofertados nesta semana, de segunda a sexta-feira, do dia 10 a dia 14, em Manaus. Segundo a Secretaria, cerca de 1 milhão de pessoas estão com esquema vacinal incompleto, que são a 3ª e 4ª dose da doença. Cenário este que o infectologista Nelson Barbosa vê como preocupante, já que esse cenário pode gerar novas variantes da doença em Manaus. Só a vacinação é que vai fazer com que a gente controle essa pandemia. Você vê que aonde a vacinação não avança, tipo na África do Sul, nos países pobres, é de onde vêm as variantes. Porque quanto mais pessoas não vacinadas, mais campo para o vírus criar uma variante. O SMV, Sistema Municipal de Vacinação, aponta que até a última sexta-feira, dia 7, mais de 4,8 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 foram aplicadas em Manaus.
do total da população vacinável, que são pessoas de 3 anos de idade ou mais. A Censa informa também que quase 80% da população já completou o esquema vacinal com a primeira e segunda doses, ou dose única. Em relação às doses de reforço, também conhecidas como terceira e quarta dose, há um cenário de baixa cobertura vacinal. Mais de 630 mil pessoas ainda não receberam a terceira dose e mais de 380 mil estão com a quarta dose pendente, mesmo após o intervalo preconizado pelo Ministério da Saúde. Diante destes números, o médico infectologista Nelson Barbosa sugere que a Prefeitura use os médicos da família para vacinar o restante da população. O que os gestores de saúde podem fazer? Eles já criaram alternativas de shopping, carreta da vacinação. Eu creio que o que está faltando é a prefeitura usar os médicos da família, da casinha da família, e ir nas suas comunidades, nos seus bairros, oferecer a vacina de casa em casa. Porque tem pessoas que não foram ainda se vacinar porque não tem um dinheiro para pegar um ônibus, pegar um transporte para ir a um posto de saúde ou a um local onde tem. A campanha de imunização contra a doença em Manaus abrange crianças de 3 a 11 anos, adolescentes, adultos e idosos. Para receber a vacina, a Secretaria Municipal de Saúde informa que basta se dirigir à unidade mais próxima, portando documento oficial de identificação e cartão de vacina. As crianças e adolescentes devem estar acompanhadas pelos pais ou um adulto responsável. A lista com os endereços das unidades, horários de funcionamento e vacinas disponíveis podem ser acessadas no site da Censa, censa.manaus.am.gov.br. A população também pode obter informações e esclarecer dúvidas nos perfis oficiais da Secretaria nas redes sociais, @Censa Manaus no Instagram e Censa Manaus no Facebook. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o Amazonas registrou uma redução de 45,66% nos casos de malária em 2022. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado. E o Brasil, a meta do Brasil é zerar os casos da doença até 2035, Artemisa. Pois é, Karine, zerando também, claro, o número de óbitos. Esse é o plano do Ministério da Saúde, como explica a repórter Nathalie Moraes. Os dados da Fundação de Vigilância em Saúde mostram que no período de janeiro a setembro deste ano, houve uma redução de 45,66% nos casos de malária, no comparado com o mesmo período do ano passado. Isso porque, no início de 2021 até o mês passado, foram diagnosticados 38.718 casos, contra 44.784 no ano de 2021. No Amazonas, o mosquiteiro impregnado com inseticida de longa duração é uma das medidas utilizadas em algumas localidades. Um método de proteção individual para impedir o contato do mosquito com as pessoas sadias, evitando a transmissão. A FVS, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz e o Ministério da Saúde, realiza a avaliação de um projeto voltado ao uso da ferramenta em Coari e em Humaitá. O chefe do Departamento de Vigilância Ambiental da FVS, Helder Figueira, explica que o método utilizado utiliza 2 inseticidas. O Ministério trabalha com um mosquiteiro atualmente, que é o Interceptor, ou o equivalente a ele, que tem um princípio ativo somente. O que a gente está testando em Humaitá é um mosquiteiro de uma nova geração, que no mesmo mosquiteiro você tem 2 princípios ativos, né, que agem conjuntamente. Por que isso é importante? Porque um dos fatores que tem surgido em vários locais no mundo de transmissão ativa da malária é justamente a resistência dos mosquitos aos inseticidas que têm sido utilizados amplamente desde a década de 70 para o controle desses vetores. O equipamento, considerado uma ferramenta para complementar as ações de controle vetorial no país, é importante para atender o pedido da Organização Mundial de Saúde, segundo o especialista. A gente precisa de novas estratégias, a gente precisa de estratégias mais eficazes para a gente conseguir até 2035 a eliminação de malária, que é um compromisso do Brasil junto à Organização Mundial de Saúde. A malária é uma doença infecciosa
contagiosa febril aguda causada por protozoários do tipo Plasmodium, transmitida pela picada fêmea infectada do mosquito Anopheles. Uma das orientações dadas à população é evitar a exposição ao mosquito no final da tarde, durante a noite e ao amanhecer. Além de utilizar roupas cobrindo os braços e pernas, usar repelentes e mosquiteiro e colocar telas nas portas e janelas das residências. Mesmo com os registros de casos de malária no Brasil em tendência de queda, os dados ainda preocupam as autoridades sanitárias. Por isso, o Brasil quer zerar os casos de malária até 2035. A estratégia faz parte do Plano de Eliminação da Malária no Brasil, lançado pelo Ministério da Saúde. A meta é chegar no ano de 2025 com 68 mil casos. Em seguida, a ideia é registrar números abaixo de 14 mil até 2030 e reduzir o número de óbitos a zero neste mesmo ano. Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2021, foram registrados 145 mil casos da doença em todo o Brasil. Desse total, mais de 99% concentrados na região amazônica. O plano de enfrentamento terá 4 fases para a eliminação da doença. O Ministério da Saúde pretende ampliar o projeto apoiadores municipais para a prevenção, controle e eliminação da malária nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Mato Grosso. Outra ação é o apoio na construção dos planos estaduais e municipais, de acordo com a realidade local de cada região, a partir da contratação de consultores de eliminação. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E agora vamos conferir o tempo e a temperatura para esta noite madrugada. Com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. A previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada, segundo informações do Climatempo. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 35 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 42% e 81%. Mix. E começa amanhã, dia 12, a Feira de Livros do Sesc Amazonas, no Centro de Convenções Vasco Vasques. Bom, nessa edição, a feira vai homenagear os 100 anos do modernismo brasileiro. Esse movimento foi marcado pela Semana de Arte Moderna de 1922 em São Paulo, liderado por artistas como Oswald de Andrade, Anita Mafaldi, Mário de Andrade e Tarsila do Amaral. A programação da feira segue até sábado, dia 15, e conta com palestras, oficinas, mesas temáticas e o café literário, onde acontecem lançamentos de livros e sessão de autógrafos. E o repórter Hector Silva conta pra gente mais a respeito da feira. Vamos acompanhar. Começa amanhã, terça-feira, a 37ª Feira de Livros do Sesc Amazonas. O evento, que acontece nos dias 11, 12, 13, 14 e 15 de outubro, das 8h30 às 21 horas, terá o Centro de Convenções Vasco Vasques, localizado na Avenida Constantino Neri, número 5001, bairro Flores, como local do evento. A entrada é gratuita. A Feira de Livros do Sesc tem uma programação ampla, com oficinas, lançamentos de livros e e-books, brincadeiras lúdicas e muitas outras atividades. O gerente de programas educacionais e culturais do Sesc AM, César Marinho, destaca que a Feira de Livros do Sesc é um evento para toda a família. A Feira de Livros do Sesc proporciona à criança, adolescente ou jovem e à família em geral uma grande conexão com o movimento literário e cultural brasileiro, posicionando e criando um intercâmbio entre escritores e artistas nacionais e estaduais, tornando aí acessível essa linguagem ao público em geral. Dentre as atrações que a gente traz, é promovido também espaços de recreação, espaços de manifestação cultural, onde a programação contempla todas as faixas etárias. A gente espera esse ano que o público aproveite todos esses espaços. O evento ele vai ocorrer de 11 a 15 de outubro no Centro de Convenções Vasco Vasques.
ele é único no estado. E a importância em participar desse evento agrega ainda mais o repertório cultural e a apropriação dos escritores amazonenses da atualidade. A programação completa da 37ª Feira de Livros do Sesc você confere no site sesc-am.com.br. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Só vou fazer um ajuste sobre a Feira dos Livros, né? De livros. Começa amanhã, dia 11, lá no Centro de Convenções Vasco Vasques e segue até sábado, dia 15, a Feira de Livros do Sesc Amazonas. Bom, e vamos agora aos indicadores econômicos desta segunda-feira. O dólar fechou em baixa de 0,42%, cotado a R$ 5,19. O euro fechou em baixa também de 0,79%, cotado a R$ 5,79. O Bitcoin fechou em baixa de 1,73% aos R$ 100.265. E o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em baixa de 0,37% e encerrou o dia aos 115.940 pontos. E escuta esse levantamento. O número de famílias endividadas no Brasil atingiu em setembro 79,3% do total de lares no país. A informação foi divulgada hoje pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Pois é, Artemisa, a alta de devedores foi de 0,3 ponto percentual em setembro na comparação com agosto. E no período de um ano, o avanço foi de 5,3 pontos. A situação é pior ainda para as famílias de baixa renda. Nos lares com renda inferior a 10 salários mínimos, o endividamento chegou a 80,3%. Esse é o pior número dos últimos 12 anos. Para esse indicador, a pesquisa considera dívidas a vencer no cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal e prestação de carro e de casa. E eu conversei com a economista Denise Cassama, que analisou essa situação econômica. Ela aposta numa certa melhora para os próximos meses por causa do aquecimento da economia com as compras de fim de ano. Vamos ouvir. Isso é resultado de uma política de juros aí cruel imposta pelo governo federal, que a partir de uma Selic de 13,75%, você explode aí todas as taxas de juros do mercado, destacando aí a taxa do juros rotativo do cartão de crédito, que chega a alcançar 428% ao ano, e a taxa do cheque especial, que chega a 133% ao ano. Então, se você já estava com uma dívidazinha onde a situação piorou durante a pandemia, você teve redução de renda e acabou usando mais do que podia do cartão de crédito e só pagou uma parcela, um pedaço da sua fatura, aquilo que você deixa de pagar incide juros rotativos. Então, quanto menos você paga do cartão, mais juros vai incidir sobre a dívida, e essa dívida vai crescendo até formar um valor impagável. Nós estamos aí nesse processo de recuperação da pandemia. Gradualmente o nível de emprego vai aumentando, e se aumenta o emprego, aumenta a renda das famílias. A inadimplência ela ainda continua num ritmo muito alto. Acho que vai demorar bastante aí para a gente se recuperar, mas é num processo bem devagar, tá? Eu aposto numa melhoria até em função da gente estar chegando no fim do ano, e o fim do ano você tem aí os empregos de Natal, você tem aí mais recursos no mercado, né? Mais gente recebendo décimo, gastando e gerando empregos no setor de serviços, que pode aí minimizar o impacto. Mas mesmo assim, eu diria que uma redução significativa é a longuíssimo prazo a perder de vista.
Você está ouvindo 18 horas. E a economista Denise Kassama também deu dicas de como o brasileiro pode aliviar essas dívidas. Vamos ouvi-la novamente. Daí vai um conselho, né? Você que é trabalhador e está endividado, aproveite aí que quando começar a entrar os recursos do 13º ou qualquer adicional, renegocie as dívidas. Se você tá devendo, renegocie sua dívida, vá com a entidade credora, converse, parcele numa prestação que esteja dentro do seu orçamento e comece a honrar. Uma hora você termina de pagar e fica com o nome limpo na praça. Você está ouvindo 18 horas. E outro levantamento revela que Manaus lidera a alta no preço dos imóveis residenciais entre as capitais brasileiras no mês de setembro. Karime, enquanto a média nacional de preço na venda de imóveis ficou em 0,60% em setembro, Manaus puxou a lista de alta com aumento de 2,8%. Vamos aos detalhes então na reportagem de Odinei Araújo. No mês de setembro, 48 dos 50 municípios monitorados registraram aumento real no valor de venda dos imóveis descontada a inflação. E Manaus puxa a lista com alta acima da média nacional. Nas demais capitais, a média de alta é de 0,60%, mas em Manaus, o aumento no valor de vendas é de 2,08%. Outras capitais que também ficaram com valores acima da média foram Goiânia, em Goiás, com aumento de 1,30%, e Maceió, em Alagoas, onde o avanço foi de 1,21%. Os números foram revelados pelo índice FIPZAP+, de venda residencial, divulgado nesta quinta-feira. O índice FIPZAP+, acompanha a variação do preço médio de apartamentos prontos em 50 cidades brasileiras, entre elas 16 capitais, com base em anúncios veiculados na internet. A alta ocorre apesar de o IGPM, Índice Geral de Preços ao Mercado, ter caído 0,95% no mesmo período. O IGPM é utilizado como referência para o mercado imobiliário, especialmente para a correção de valores de contratos de aluguel. A presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis, Márcia Duarte, diz que o fato de Manaus ocupar o ranking das capitais com valor mais caro na compra de imóveis está relacionado à escassez do produto. Muitas construtoras, muitas empresas não tiveram mais lançamentos. E o que acontece? Com isso, a oferta de imóveis, a disponibilidade de imóveis na cidade, ela acabou sendo reduzida. No entanto, essa elevação, essa demanda de alta nos valores dos imóveis não significa que houve um volume também de vendas. Já o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Amazonas, Frank Souza, explicou que, comparado com o resultado do mês, o índice residencial acumula alta de 4,73% em 2021, acima da inflação no período, que foi de 4,01%, já considerando dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo de setembro. E se nós compararmos o valor do metro quadrado médio em Manaus, que está na 23ª posição em relação à comparação entre 50 cidades, ele é um preço 40% mais baixo do que o preço nacional, da média nacional, Então, nós temos aqui um preço bem mais acessível, melhor em relação ao Brasil, apesar de toda uma logística difícil que tem no estado do Amazonas para a construção civil, por conta de todos os materiais de acabamento, tudo que é usado, que não é produzido aqui, tem que vir de fora com custo de transporte alto, O presidente do Sinduscom concorda que o principal influenciador do aumento dos preços dos imóveis novos é a falta de novos empreendimentos lançados. Odinei Araújo para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 58 minutos. Seguimos para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. As promessas de que a BR-319 estaria pronta este ano para o tráfego normal de veículos desabaram. Desabaram junto com as 2 pontes que caíram nos últimos 15 dias ao longo da estrada. Ao invés de melhorar, a situação piorou e muito. Agora, cerca de 100 mil pessoas que moram na região estão sofrendo as consequências da falta de manutenção que levou aos desabamentos. Vidas foram perdidas e os prejuízos para milhares de pessoas são altíssimos. É preciso que os órgãos de controle deem uma resposta para a população. No momento, não há a menor previsão de quando novas pontes serão construídas no local das que desabaram. E o sonho do povo do Amazonas de ter uma ligação rodoviária com Rondônia e o restante do país fica adiado mais uma vez, sem prazo para ser realizado. O sonho também desabou. 18 horas. 7 em ponto. Ficamos por aqui no programa 18 horas de hoje, segunda-feira. Obrigada pela sua companhia. Boa noite, Artemisa. Boa noite, Karime. Até amanhã. Tchau, tchau. Um beijo, obrigada pela companhia. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.